Todos vão se surpreender hoje quando eu disser que o verdadeiro objetivo desta guerra no Irã não é o Irã, nem o regime iraniano. O verdadeiro objetivo é destruir e enfraquecer a Arábia Saudita. E essa decisão foi tomada exatamente no dia 10 de março de 2023, ou seja, estamos falando de 3 anos atrás, a partir de hoje. Como assim? E por que é que eu digo isso exatamente? Esse é o nosso assunto de hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos hoje a mais um encontro, se Deus quiser, da série de episódios Opinião Agora, caros telespectadores. E após as primeiras 24 horas do início desta guerra, começaram a aparecer os traços do plano americano-israelense e começaram a surgir os contornos dos cenários que podem definir o quadro principal desta guerra. Agora, depois do assassinato do líder iraniano Ali Khamenei, talvez haja uma grande euforia e alegria por parte do presidente americano Trump, pois ele acredita ter alcançado uma grande conquista, é claro. Mas, apesar disso, até o momento, a guerra ainda não alcançou o grande objetivo que lhe foi atribuído, que é a queda do regime iraniano, e ainda não atingiu o objetivo que era esperado. E mesmo o resultado, desde o primeiro ataque, o objetivo era assassinar todas as lideranças políticas e militares ao mesmo tempo. Por isso, está claro agora que, diante do fracasso que houve no início do ataque e do sucesso no assassinato do líder supremo iraniano, os Estados Unidos agora passaram a executar a segunda fase desta guerra, mesmo que a primeira fase ainda não tenha terminado. A primeira fase tinha como objetivo neutralizar as lideranças políticas e militares ao mesmo tempo ou intimidá-las para que pedissem rendição e desertassem do regime iraniano. E o objetivo disso é deixar o país desorientado, sem lideranças, facilitando assim a entrada na segunda fase. Essa segunda fase começou agora. Qual é essa fase? Trata-se de atacar e despojar o Irã dos sistemas de defesa aérea e radares, atacar as instalações de segurança, atacar as instalações militares espalhadas pelo norte do Irã, exatamente nas áreas fronteiriças com o Turcomenistão. E com o Azerbaijão, estamos falando de países onde há forças especiais americanas. Então, quando a agressão atingir os resultados desejados, nesta segunda fase, começará a terceira fase desta guerra. Essa terceira fase será exatamente provocar uma crise interna no Irã, desencadear uma nova onda de protestos dentro do Irã e assim aproveitar a oportunidade. A quinta coluna sairá para realizar atos de sabotagem, talvez até armados. Essa quinta coluna, que talvez ainda esteja presente dentro do Irã e talvez seja introduzida através da fronteira terrestre com o Azerbaijão ou com o Turcomenistão. Isso talvez aconteça atacando instalações econômicas, para facilitar operações de caos interno e desestabilizar o regime iraniano. E, claro, com a possibilidade de surgirem divisões militares também. Ou seja, esse é exatamente o plano dos Estados Unidos e de Israel. Se chegarmos a esse estágio, veremos então a quarta fase desta guerra. As forças especiais americanas, que estão posicionadas no Azerbaijão ou no Turcomenistão, entram para tomar o controle de algumas instalações do Estado iraniano. Depois disso, será anunciado que o filho do antigo Shah do Irã será nomeado presidente para a fase de transição. Trump quer realizar tudo isso em um período que não ultrapasse 4 dias, no máximo 1 semana. Os Estados Unidos querem resolver as coisas o mais rápido possível. Eles estabeleceram esse primeiro cronograma em 4 dias e o segundo cronograma em 1 semana. Se os Estados Unidos não conseguirem realizar esse cenário nesses períodos determinados, as coisas vão recuar gradualmente, tudo ficará muito difícil e impossível, e a guerra certamente vai parar então.
Porque o que todos precisam saber é que a partir de amanhã, segunda-feira, as coisas começarão a mudar dentro dos Estados Unidos. Haverá movimentos fortes no nível do Congresso americano para parar essa guerra, haverá muita pressão, é só uma questão de tempo. Portanto, todos esses planos, até agora, continuam sendo apenas planos no papel. Será que vão dar certo ou não? Para mim, as coisas são muito complicadas. O Irã se preparou para essa guerra, se preparou para esses cenários e estabeleceu listas prontas de liderança no caso do assassinato de seu líder. E ele conhece bem esses planos, conhece esses prazos e sabe o que está por vir dentro dos Estados Unidos. Por isso, também preparou planos prontos para conter qualquer possível dissidência. Agora, como todos podem notar, ele está aumentando gradualmente o ritmo da resposta e o Irã, até o momento, de acordo com declarações oficiais, ainda não usou mísseis estratégicos. Ele diz que tudo o que vocês estão vendo hoje vem do estoque antigo e desgastado, como se estivesse se desfazendo desse estoque. Alguns deles conseguem atingir alvos, vimos isso, e outros apenas esgotam os mísseis de defesa americanos e israelenses. Portanto, ainda há surpresas muito grandes que esta guerra irá revelar. E o que todos precisam saber hoje é que o regime iraniano só cairá nesta guerra com a destruição completa da região. Então, hoje, mesmo que sigamos o cenário de sucesso de todos esses planos americanos e israelenses, supondo que todos esses planos sejam executados com sucesso, haverá segurança na região? De jeito nenhum. Por que eu digo isso? Porque estamos falando de um regime que tem uma base popular muito grande no Irã. Não estamos falando de um regime rejeitado internamente. Não estamos falando de um regime enfraquecido internamente. Estamos falando de um regime com uma base popular muito grande, baseada na doutrina, mas que se estende a todos os países da região. Estamos falando de um povo, de combatentes que têm uma crença forte. Então, a ideia é que se os Estados Unidos e Israel conseguirem implementar esses planos, não haverá segurança alguma no Irã. E não haverá segurança na região do Golfo Árabe. O país entrará em conflito interno e isso destruirá toda a região. O Irã será dividido em zonas de conflito, talvez 4 regiões dentro do Irã. E o mínimo que poderemos ver é o surgimento da resistência. Naquele momento, veremos um grupo ou grupos fortes na região, como o grupo Houthi no Iêmen. Quer dizer, se os Houthis no Iêmen tem acesso ao Estreito de Bab al-Mandeb, esse grupo então terá acesso aos países do Golfo. Imaginem comigo como será a situação naquele momento. Existem dezenas de milhões de pessoas dentro do Irã. Eles nunca aceitarão estar sob ocupação americana, ou sob ocupação israelense, ou sob a liderança de uma pessoa rejeitada e traidora como o filho do Shah anterior. A região certamente entrará em conflito interno, e quem mais sofrerá com isso serão esses países árabes da região, especialmente a Arábia Saudita. O verdadeiro objetivo de Israel não é o Irã, o objetivo real é destruir a região. Eles querem envolver esses países, os países da região, querem formar o grande Israel. Para formar esse mapa, acham que é necessário destruir ou enfraquecer esse país. Quanto à Arábia Saudita, a decisão de derrubar o regime iraniano foi tomada exatamente no dia 10 de março de 2023. Por quê? Esse dia, o dia em que houve a reconciliação entre Irã e Arábia Saudita. Com a mediação da China, esse dia foi um dia negro para Israel. Foi o dia em que as estratégias israelenses mudaram e foi o dia em que decidiram que era necessário mudar o regime iraniano ou que havia chegado a hora de mudar o regime iraniano. Porque antes desse acordo havia a guerra do Iêmen, onde a Arábia Saudita estava esgotando suas capacidades militares e havia uma grande tensão entre o Irã e a Arábia Saudita, uma tensão que em certos momentos poderia ter evoluído para uma guerra devastadora. Mas depois do acordo e da reconciliação, a guerra no Iêmen parou,
a escalada e a tensão entre Irã e Arábia Saudita cessaram e houve um avanço nas relações entre duas potências islâmicas. Prestem muita atenção a esse ponto. Isso não pode acontecer para Israel. Israel não pode aceitar isso. Então o que Israel fez? Israel disse que o regime iraniano deve acabar. Chegou a hora disso, porque ele não está mais desempenhando o papel que eles querem. Destruir o Iraque, destruir o Líbano, destruir a Arábia Saudita e assim por diante, e criar tensão com os países árabes, ele se tornou amigo do Iraque e amigo da Arábia Saudita, especialmente porque essa reconciliação foi mediada pela China. Então aqui a decisão foi decisiva e necessária, de modo que até fizeram os Estados Unidos se convencerem de que o regime iraniano deve ser removido, porque a China está se infiltrando na região. Hoje, se abrirmos o mapa, vemos que a tensão cerca a Arábia Saudita em quase todas as direções e onde quer que haja essa tensão, encontramos Israel, lá, por exemplo, no Mar Vermelho. O conflito no Sudão, vemos a tensão na região do Chifre da África, entre a Somália, a Somalilândia e a Etiópia. Vemos o Iêmen, o sul do Iêmen. E o plano fracassado que aconteceu há poucas semanas. Então, o que restou agora? Restou o Irã. Dizem que é preciso destruir o Irã e transformá-lo em uma zona de conflito e tensão para que seja uma área de ameaça para a Arábia Saudita. Esse é o verdadeiro plano. E hoje é impossível derrubar o regime iraniano e garantir que a segurança volte ao Irã, ou que a segurança, após a queda desse regime iraniano, volte definitivamente para a região. Por isso, hoje eu digo que esta guerra é uma guerra de sobrevivência, é uma guerra totalmente diferente, é uma guerra que tem como alvo a região marítima. E ao mesmo tempo, é muito difícil alcançar esse objetivo trumpista ou esse plano. Trump se envolveu nessa guerra e os resultados serão catastróficos. Agora vamos ver como serão os desdobramentos nas próximas horas ou nos próximos dias. Ou seja, quando esse período de 4 dias ou uma semana terminar, veremos. Não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão. Que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam com vocês. Até breve!